Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje. Olha a língua. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Clarissa e nós estamos aqui hoje para mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje nós continuaremos falando sobre o tema Olha a língua. Crianças, vocês se lembram que na aula passada a tia Daiane falou sobre a importância de tomarmos cuidado com a nossa língua? Ela explicou sobre o órgão da língua, que ela sente sabor, que ela pronuncia as palavras, não é? Está lá dentro da nossa boca. Ela fez até uma charadinha. Quem se lembra? Foi muito legal. Pois é, e hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema, porque o rei Salomão, lá no livro de Provérbios, falou muito sobre esse assunto. E isso significa que a gente precisa aprender um pouco mais, falar um pouco mais, para que a gente possa gravar na nossa mente e no nosso coração. E também para a gente praticar no nosso dia a dia. Nós não podemos esquecer dessas orientações, tá bom? Então a aula de hoje, continuando em Provérbios, Olha a língua, parte 2. Muito bem! Crianças, vamos ao nosso versículo do dia? No versículo de hoje, ainda falaremos sobre o mesmo versículo da semana passada. Muito importante esse versículo, ó. Vamos guardar na nossa mente, no nosso coração e vamos contar para as outras pessoas também, tá bom? Vamos saber de cor esse versículo. Vamos ler então? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O versículo se encontra lá no Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, 14. Muito bem. Quem já sabe de cor esse versículo? Depois nós vamos ver, hein, no final da nossa aula. Muito bem, crianças. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, na presença de Deus. Crianças, então quer dizer que as nossas palavras podem desagradar a Deus também? Isso mesmo, podem desagradar ao nosso Deus. Olha só. Na história de hoje, continuando lá em Provérbios, olha, eu trouxe aqui para vocês uma figura. O que significa isso, hein? Talvez você já até tenha participado de alguma coisa como essa, ou tenha sofrido um probleminha desse tipo na escola, no clube, na rua onde você mora, com os primos, às vezes na família, não sei. O pessoal tem chamado isso de bullying, né? O bullying é quando só você dá risada. A gente faz uma coisa, fala alguma coisa muito feia pro coleguinha. Esse coleguinha vai sentir muita tristeza, muita raiva e a gente vai dar risada de forma maldosa. Ou outras pessoas fazem isso com a gente, não é? É quando só uma parte acha legal a brincadeira e a outra parte fica triste, chora, fica machucada, fica com o coração com raiva, não é? E nós estamos aqui hoje para falar sobre isso. Você já viu isso acontecer? Ou já aconteceu com você? Ou você já participou de alguma brincadeira dessa com algum coleguinha? E a Bíblia trata sobre esse assunto também. Crianças, nessa ilustração que nós colocamos aqui, está muito claro que a menininha está triste. Por quê? Porque os colegas, né, falaram alguma coisa que a deixaram triste. As palavras das outras pessoas machucaram essa coleguinha, não é? Essa menininha aí. Muito bem. Olha só. Lá em Provérbios 18, 21, a gente viu também esse versículo na semana passada, diz o seguinte, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Primeira parte do versículo.
Quer dizer que quando você fala alguma coisa maldosa para o outro, isso é capaz de fazer o quê? Machucar o coração dela, de fazer a morte no coração dela, de trazer tanta amargura, tanta raiva e tanta tristeza que essa pessoa sente a morte perto dela, não é? Mas aí a segunda parte diz: o que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É o contrário. Quem usa as palavras para agradar as outras pessoas, para falar a verdade, para falar coisas doces e amáveis que encorajem os outros, olha, isso é muito bom, tá? E o que a gente pode aprender aqui nessa nossa parte da lição? Que quando a gente pratica palavras de amor em relação ao nosso próximo, nós estamos também agradando ao nosso Deus. E quando a gente fere o nosso amigo, nosso irmão, nosso primo, seja lá quem for, com as nossas palavras, a gente desagrada ao nosso Deus. Então, cometer o bullying, cometer a maldade com as palavras é um pecado. Nós precisamos nos arrepender e pedir perdão. E se você já sofreu isso, você pode perdoar, pedir a Deus para te ajudar a praticar o perdão também, tá bom? Vamos ver o que mais aqui, ó. Olha aqui, essa figura desse coração, qual a expressão que ele tá? De muita raiva, não é? As palavras que a gente ouve, que a gente fala, às vezes podem causar raiva nos outros, não é mesmo? E o que a Bíblia fala sobre isso? Ó, lá em Provérbios, nós estamos aprendendo os conselhos de sabedoria do rei Salomão, escritos lá na Bíblia. Diz assim: há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua do sábio é saúde. Você viu? A ponta da espada, ela é capaz de fazer o quê? Quando você coloca a espada em alguém. Você já assistiu algum filme ou algum desenho? A gente não usa espada no nosso dia a dia, né? Mas às vezes a gente já viu isso em algum lugar. A espada, ela é capaz de furar, de ferir, não é mesmo? Então diz assim, ó, que há alguns cujas palavras, as palavras de algumas pessoas são capazes de ferir como as pontas das espadas. Nossa, é isso mesmo, olha como é sério isso. A gente pode ficar xingando as pessoas de bobo, de idiota, de burro, não é? Às vezes pegar alguma característica do corpo dela, falar assim, você usa óculos, então você é 4 olhos, você é gordinho, então você é baleia. Não pode ficar falando palavras maldosas para o próximo. Isso machuca e é como ponta de espada e deixa o coração das pessoas triste, como a gente viu lá naquela figura, ó. Deixa eu te voltar aqui, ó. Triste, com muita raiva, aliás, não é? Muito bem. Então, ao contrário disso, ó, as palavras dos sábios são saúde, é saúde. Então, a gente deve promover um coração saudável no outro, né? Um coração alegre e um coração cheio de gratidão, de amizade, de afeição, de amor, tá bom? Muito bem, então a gente não quer deixar ninguém triste, certo? Vamos usar palavras doces, palavras de saúde. Olha aqui, ó, as nossas palavras também, além de provocar raiva, podem provocar tristeza no coração do outro. E o que a nossa Bíblia fala, o que a Bíblia fala sobre isso, o que a palavra de Deus fala, lá em Provérbios, olha, a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. As nossas palavras não podem ser violentas. Por exemplo, eu vou te bater, vou te dar um murro na cara, corre aqui que eu vou te ensinar, não sei, vou pegar você e você vai aprender na marra isso com violência. Não, nós não podemos falar isso para o nosso amiguinho, tá bom? Se acontecer algum problema, nós devemos procurar um adulto para resolver, ou a professora, ou o tio, a tia, a mamãe, o papai, o vovô e a vovó. Tem sempre um adulto de confiança perto. A gente não precisa resolver com a nossa boca violenta, certo?
E que mais, pessoal? Olha, o contrário de tudo isso é um coração alegre. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente tenha palavras temperadas, a Bíblia fala, palavras doces, que transmitam o amor de Jesus, porque nós somos imitadores do nosso Mestre Jesus Cristo, não é? Que falou tantas palavras lindas e deixou tantos ensinamentos, não é mesmo? E vamos ver aqui se tem algum versículo que ilustra isso? Olha, Provérbios de novo, Provérbios 16, versículo 24, diz o seguinte: favo de mel, mel é docinho, não é? Gostoso, não é? Olha só, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Quem quer ter palavras doces? Que cause saúde, que cause o quê? Doçura na alma das pessoas. Eu quero. Jesus foi assim. E Salomão nos ensinou lá na Bíblia, escrevendo o livro de Provérbios, que é muito importante a gente tomar cuidado com a nossa boca, tá bom? Então, criançada, olha, nós somos contra o bullying, nós não vamos praticar o bullying. E também não vamos deixar as pessoas praticarem o bullying com a gente. Quando isso acontecer, nós precisamos contar para algum adulto que está perto da gente, que vai ajudar a gente a resolver esse problema, tá bom? E depois, com muito perdão e muito amor, nós vamos resolver essa questão, certo? Mas você, pequeno cristão, pequeno adorador, seja aquele que transmita palavras de doçura, palavras de amor, tá bom? Palavras que refletem que você é um servo de Jesus, combinado? Puxa vida, quanta coisa legal a gente aprendeu hoje. Vamos falar de novo o nosso versículo? A tia vai falar bem devagar e eu quero ouvir daqui, ó. Será que eu consigo escutar aqui da minha casa? Você falar junto comigo? Vamos lá. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, 14. Crianças, é importante também a gente fazer uma diferença. Tem horas que a gente fala coisas de propósito para machucar os outros. Mas quando nós somos crianças, ou até mesmo na fase adulta, às vezes a gente é corrigido de algum erro. Por exemplo, lá na nossa casa, às vezes a mamãe fala assim: puxa vida, criança, você não arrumou seu quarto, a mamãe pediu. A mamãe às vezes fica brava porque já te ensinou e você não conseguiu ainda executar aquilo, tá bom? Isso não é bullying, a mamãe às vezes está te corrigindo. O papai, o vovô, a vovó. É diferente a tristeza que a gente sente quando as palavras são maldosas, que entram no nosso coração para nos ferir. Mas às vezes o professor, a professora, alguns adultos, ou às vezes algum colega mesmo, fala pra gente alguma coisa que a gente não quer ouvir, mas que é para nossa correção, tá bom? É importante a gente saber a diferença disso. Se você não conseguiu entender, pode perguntar para o papai e para a mamãe a diferença, pode me ligar também, tá bom? Mas é diferente o bullying da correção, tá bom? E o sentimento que a gente tem também. Espero que tenha ficado claro. Vamos lá então, mais aqui. Crianças, vamos orar então? Vamos pedir para que o nosso Deus nos ajude a colocar isso em prática? Feche os seus olhos e você vai orar junto comigo, tá bom? Papai do céu, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu a capacidade de falar, diferente dos outros animais. Senhor, como seres humanos e como filhos teus, nós possamos falar palavras doces, que expressam o teu amor, Senhor, que expressam a tua salvação, que expressam a tua verdade. Abençoe os nossos amiguinhos, os pequenos adoradores que estão lá em casa, que eles também possam fazer isso, falar, Senhor Deus, palavras que agradam a Ti e palavras também que causam saúde nas pessoas que estão ouvindo. Obrigada pelo livro de Provérbios e pela Tua palavra, em Cristo que oramos. Amém. Amém, criançada? Olha, e agora, hein? Tem atividade.
Ó, as atividades, a gente continua com essa proposta da oração que a tia Daiane falou, a gente já colocou lá no grupo. Então, é uma proposta para você fazer as orações diariamente durante a semana, tá bom? E elas falam sobre essa lição de provérbios, sobre essas lições que a gente está aprendendo. É uma atividade em família, muito legal de ser feita. E a segunda proposta ainda é da semana passada, mas que você possa desenhar e completar aquele caderninho que a tia Daiane mostrou. Tem o versículo do dia, tá bom? Você possa fazer o desenho que expressa o versículo que está ali escrito, tá bom? Muito bem, você gostou da história? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijão, faça a sua atividade, posta lá pra gente no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau, fica com Deus, até a próxima! As palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Salmos 19:14. As palavras dos meus lábios é o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor e meu. Salmos 19:40. 14. Olha, aqui eu fiz. Olha, eu contornei, pintei aqui e eu fiz as palavras. Tchau!